Quando eu estou mediunizada, estou na reunião mediúnica e sentindo o envolvimento de um espírito, muitas vezes eu capto alguma coisa da mensagem, do pensamento do espírito, mas quando eu começo a falar, ele parece que vai por outro caminho e não por aquele caminho que eu estava percebendo antes. O que se trata? Pode acontecer uma mudança de espírito na hora de comunicar, ou o espírito estava para ir para o outro caminho mesmo e eu não entendi? Isso é uma variedade ao infinito. Pode ser que você viu uma faceta da vida do espírito, mas na hora de comunicar eles querem que seja apresentada outra. Entendeu? É muito comum que aconteça isso. Eu posso dar meu exemplo pessoal. Há espíritos que eu vou dar passividade, que quando ele começa a falar, eu tenho um conhecimento grande da história dele. Outros, eu tenho só uma informação pequena. Outros, eu não tenho informação nenhuma. No meu caso, era para a psicografia estar num nível muito mais expressivo do que é. Só que, quando os espíritos estavam psicografando, eu via os quadros lá atrás, no início do grupo Mateus, ainda em Astolfo Dutra. Aí quando eu ia ler a mensagem, era 20% do que eu tinha entrado na dimensão. Então eu comecei a achar que a minha psicografia estava com deficiência. Eu não estava apto para aquela situação. Ao invés de perseverar, dei atenção a outros recursos, como a vidência, como a psicofonia e tudo mais. Hoje eu psicografo, mas Mateus mesmo fala, você poderia estar psicografando com uma fluência muito mais ostensiva, porque havia essa penetrabilidade nas paisagens do que estava sendo descrito. Era como se eu estivesse vendo e ouvindo a cores com som do mistério. Na hora que eu ia ler a psicografia, era preto e branco, ofuscado, não é isso? E com ruídos. Mas era a ligação do espírito. É porque a minha percepção mediúnica em outra dimensão estava mais exaltada e eu tinha acesso àquilo. Essas situações podem variar ao infinito. Você tem informações, não ter, ver uma coisa sair por outra tangente. O que importa é, deixe fluir. Confiança. Isso é que importa. Quanto mais o médium cria obstáculo, mais dificulta esses mecanismos naturais da mediunidade. Seria a mesma coisa quando a gente está numa passividade, em alguns espíritos a gente consegue perceber vários aspectos. Vestimenta, sexo, características físicas, e em outros a gente não percebe nada disso. Há espíritos em que a gente tem uma percepção muito grande. Há outros que a gente tem uma percepção parcial. Mas isso é nosso? Não. Do médium? Pode ser do médium, pode ser do quantos espíritos benfeitores estão querendo que você tenha acesso. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Quando você, como professora, está corrigindo uma redação dos alunos, você pede para fazer uma redação sobre o Natal. Uns pegam aquela linha do nascimento de Jesus e vão embora. Outros pegam a linha de Papai Noel. Outros só falam em presente, não enfia nem Papai Noel nem Jesus na redação. Outros falam coisas que você fica assim, onde que esse aluno está querendo chegar? Você não consegue acompanhar o raciocínio do aluno. Não é isso? Da mesma forma que há todas essas realidades numa sala de aula, dentro de uma mediunidade de psicofonia misturada com audiência, com vidência, com todas essas nuances que existem no campo mediúnico, pode acontecer também essa variedade, né? Da mesma forma, outro dia nós tivemos na reunião de quinta-feira, uma médium que já está na reunião há mais de 8 anos, deu 2 passividades. Na hora da avaliação, ela virou e disse, a primeira comunicação eu fiquei em dúvida, não sabia se era eu ou se era o espírito, mas a segunda comunicação eu posso dizer, foi muito mais anímica do que mediúnica. E Mateus me disse, todas 2 foram comunicações mediúnicas, mas ela está entrando em dúvida com a mediunidade dela. Eu te pergunto, isso vai ajudar ou atrapalhar? Deu para entender?
Então nós temos que ter esses cuidados, porque a dúvida é o medo, é a insegurança. E André Luiz vai dizer que o medo é força congelante. Eu levei um susto tão grande que eu fiquei paralisado de medo. E por que o médium entra nessa dúvida? Você acha? Algumas questões. Por quê? Porque nós temos dúvida de tudo. Você tem certeza 100% se está encarnado ou eu estou te vendo pela evidência em nome da caridade? Entendeu como é que é? Você vê, olha o adolescente, ele põe uma roupa, tira, põe outra, põe uma roupa, tira, põe outra. Faz parte do nosso processo educativo, seletivo, né? Qual que é a frase mais famosa de Shakespeare? Ser ou não ser? Sou ou não sou médium? Estou ou não estou vivo? Estou bem ou estou mal? Então nós temos que ter a dúvida em nós é muito grande. Vai dar certo ou não vai? Como é que fica? Tira a Consuelo para dançar ou não tira? Olha a cara dela. Vou ou não vou? Aquele sorriso, está sorrindo de mim ou para mim? Como é que fica a situação? Estou querendo uma pergunta. Deixa eu só o Oresco. No momento do passe das crianças, ontem eu reparei, o passista tira da casa demorando muito, está muito quente, tem idade de 5, 6. Nós podemos pedir para que esse passista seja mais rápido, se for pedir, vai complicar a produtividade, ou deixar a pessoa insegura. Não é o tempo que se fica com a mão estendida sobre o paciente que vai trazer eficácia para o passe. Nós tínhamos uma passista na casa, hoje no mundo espiritual, que é a Conceição. A Conceição entrava no trabalho de passe, começava a aplicar o passe e ela ia embora. Esqueci, todo mundo parado, já acabou o passe, a Conceição ficava mais 1, 2, 3 minutos. Mateus virou e disse: fala com o médico que está ao lado da Conceição, que quando todo mundo abaixar a mão, para colocar a mão no ombro dela. Ela voltava assim. Mas não era porque estava mediunizada, não. Ela entrava no campo da emoção e ia embora. Em compensação, nós temos um médium na casa que o passo dele é assim: 1, 2, 3, 4, outro. 1, 2, 3, 4, outro. 1, 2, 3, 4. Esse é por atacado. Aí o que acontece? Chico Xavier dizia que o tempo do passe deveria ser o tempo do Pai Nosso, orado pausadamente. A pressa é inimiga da perfeição, mas a vagareza também não leva a nenhuma elevação. Isso pode ser pedido ao perfeitamente. A informação quando for distribuída às pessoas. Avisa, Jussara, você está demorando muito no passe, por favor. Aplica o passe com o olho aberto e o olho fechado. Quando todo mundo abaixar a mão, você pode ser a última, mas abaixa junto com o último. Passe de criança é mais rápido? Não é que o passe de criança é mais rápido, a tolerância da criança é mais rápida. Ainda mais nesses dias que nós estamos com a educação espírita da criança em salas mais aglomeradas, o calor está grande, nós estamos com o primeiro andar sem disponibilidade. Imagina como é que fica. Se você der um passe, for no Egito, na Índia, na China, em Andrômeda, o guia cai para um lado, o obsessor para o outro e a criança já está em outro. É questão de bom senso. Consuelo. O que eu vou falar? Eu tenho dias, quando eu estou em estado de graça, já comentei, às vezes não ajudo, se eu vou tirar moedas para pagar, eu, por exemplo, tenho que tirar R$1, eu enfio a mão na pochete, sai sem eu olhar. Eu pego direitinho R$1, não a moeda grande não, moedas pequenas. Você pega várias e vem R$1. Isso já aconteceu várias vezes. E também sachê de cálcio, por exemplo, vou tomar, eu tenho que tomar 5, no escuro eu pego assim, 5. Então, a pergunta é a seguinte: faz parte da mediunidade esse processo? Eu fico encantada com aquilo, e ao mesmo tempo falo, mas que coisa, por que acontece isso? Mediunidade é a influência de um espírito sobre outro espírito com intenções específicas. Será que tem algum, cadê o nosso tesoureiro, não está aí, não é o Heloísio? Será que tem algum espírito economista, contador te influenciando naquela hora? Então eu vou dizer para você que isso é muito mais uma habilidade que você desenvolveu, não tem nada de mediúnico nisso.
Nada, nada, nada. Não tem nada de mediúnica. É como você faz almoço para você e para o Júlio. Você sabe a quantidade de arroz e a quantidade de sal, mais ou menos. Aí a sua filha avisa: mãe, vamos almoçar aí. Ó, e a empregada está indo e a babá também. Aí vai a filha, o marido, 2 netos, a babá e você pega, enfia o copo lá, põe na panela, põe a quantidade de água sem medir, enfia a mão no saleiro, faz assim por cima e acabou. O Júlio fala: como é que você sabe? Tem algum espírito te soprando aí? O que é isso? Isso se chama habilidade que você desenvolve com experiência. Uma situação dessa pode ficar encantada com a sua habilidade, não com a sua mediunidade. Outra vez, no centro, eu estava no centro e foi uma pessoa que fazia pinturas artísticas. Sim. Mediúnicas. Pinturas mediúnicas. Isso. Pinturas artísticas. Então, sem eu saber, me presentearam com o livro e passaram para ela. No final, né, veio uma pintura com um nome que a minha vida inteira, assim, a partir de uma percepção, eu percebia como um mentor. Isso é possível? Perfeitamente. Se o médium realmente é médium, e se é um médium bem assistido, não só o espírito que está pintando, como outros espíritos no ambiente podem influenciar. Não quer dizer que se o nome que deixou lá é do seu mentor, da sua mentora, chegou e pegou na mão do médium e disse: por favor, coloque meu nome na tela. Entendeu? Como eu vou dar um presente para você, o seu sobrinho lá, como é que ele chama? O Gustavo. Eu posso dizer: por favor, coloque fita azul, coloque fita vermelha, coloque fita assim. Eu posso influenciar, dar 2 laços. Eu posso influenciar no trabalho do balconista que está embalando a mercadoria. Como a pintura ali é uma embalagem, os espíritos que estão no ambiente podem perfeitamente fazer esse intercâmbio tranquilamente. É muito comum, eu estou na psicografia segunda-feira e a Kátia chega e fica perto olhando. Um dia, a Andréia estava dirigindo a reunião, ela já estava grávida da Alice, e eu estava psicografando, tinha umas 8 ou 10 psicografias aquele dia. A Kátia chegou e ficou em pé. E ficou olhando. Dr. Jacó psicografando por meu intermédio, o mestre Shin de um lado, Sebastião Diogo e outros espíritos. Aí eu virei para ela e perguntei assim: Kátia, que tanto você olha a psicografia, o que é? Ela disse para mim: quantas vezes eu fiquei sentada aí aonde a Andréia está, olhando você psicografar e pensando: o que será que está acontecendo que eu não estou vendo? Agora eu estou do lado de cá, vendo coisas que eu não via quando estava encarnada, e ampliou para a minha percepção um monte de coisas que eu não tinha acesso. O mestre Shin virou para ela e disse: minha filha, tem um monte de coisa acontecendo que você não está percebendo. Ela disse: é? Dr. Jacó psicografando, pegou a outra mão, colocou na testa dela. Ela fez assim, ela entrou na dimensão do que ele estava vendo para fazer a psicografia. Entendeu como é que é? Então são vários níveis. Encarnada, ela via uma coisa. Desencarnada, como médica formada já, trabalhando no mundo espiritual, ela percebe outra. Quando o espírito põe a mão nela, ela começa a ver o que ele está vendo para fazer o receituário. O essencial é invisível aos olhos. Mateus disse numa reunião, eu não lembro qual foi, o Fernando talvez lembre, que tinham coisas acontecendo, que nem ele sabia que tinha coisas acontecendo, que nem ele, como mentor da casa, tinha acesso, tinha percepção. Ele tinha certeza absoluta que estavam envolvendo a reunião daquela noite situações, quadros, fluidos, recursos magnéticos que ele sabia que estava acontecendo.
que ele sentia, mas não tinha acesso consciente. Ok? Então, perfeitamente o espírito lá poderia estar interagindo no fenômeno.